Olá, amados, olá, amadas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui no canal. Eu estou muito feliz de receber aqui e muito feliz por tudo que o Senhor tem feito através dos vídeos. Que essa palavra ela seja uma semente do céu sobre a tua vida e que você também seja um semeador. Que você possa multiplicar essa mensagem com aqueles que o Senhor direcionar ao teu coração para que essa palavra ela se multiplique por 30, 60 e 100 por um. E que o Senhor venha cumprir o propósito do céu sobre a tua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque todos os domingos às 19 horas tem uma palavra do Senhor para a tua vida. Queridos, o Senhor trouxe uma mensagem nesse momento para compartilhar com vocês, que é uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração por um tempo e que promoveu uma transformação na minha identidade, no meu ser, e eu espero e creio que o Senhor também faça isso com a tua vida. Então abre o teu coração para receber aquilo que o Espírito Santo quer ministrar em você. O tema da nossa mensagem de hoje é: Jesus não tem piedade de nós, Jesus tem misericórdia. E a palavra que vai dar o norte para a nossa mensagem encontra-se lá em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 23. Diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Fecha os teus olhos. Paizinho querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de termos acesso à tua palavra, de estarmos aqui em comunhão, Deus, celebrando a tua palavra, que é celebrando, Pai, de fato a tua presença. Tu és, Deus, o nosso amigo, Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso sustento, nossa fortaleza. Tu és, Pai, tudo que nós precisamos. Nós oramos, Deus, para que essa palavra venha trazer uma mudança genuína no nosso ser, Deus, que possa, de fato, renovar nossa mente, promover uma mudança na nossa identidade, trazendo clareza de quem nós somos em Ti. Nós colocamos diante de Ti essa mensagem, consagrando ela ao Senhor, para que Tu faças, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amados, Jesus não tem pena de nós, Jesus tem misericórdia. Eu vou explicar a diferença nesse vídeo porque o Espírito Santo, um tempo atrás, ministrou meu coração diante de algumas situações que eu estava passando e eu percebi que eu estava olhando para as minhas dores e estava ali idolatrando até as minhas dores, estava lambendo as minhas dores. E eu tinha decidido ficar doente. Eu tinha decidido permanecer naquelas dores. E uma vez o Espírito Santo fez uma pergunta para mim, que ou eu viveria o meu chamado, aquilo que Ele tinha designado do céu sobre a minha vida, ou eu continuaria lambendo as minhas dores. As duas coisas não daria certo. E foi muito forte aquela experiência. Eu vou falar para vocês que a partir daquele momento mudou algo aqui dentro de mim. E eu comecei a entender que Jesus queria me tirar daquele deserto, mas que eu não tinha decidido sair de lá. É bem interessante que sempre que Jesus iria curar, Ele sempre perguntava: queres ser curado? Porque Jesus, na sua grandeza, na sua soberania, e o quão lindo Ele nunca é invasivo. O Senhor, Ele fala: eis que bato a porta, e aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com Ele. Então o Senhor deseja que de fato a gente abra a porta, mas se a gente não abrir, Ele não vai chegar arrombando. Satanás, ele faz isso, trazendo as acusações, trazendo as mentiras, as culpas, as opressões, mas Jesus não. Jesus, ele espera ser convidado, ele espera que você de fato deseje a presença dele no teu coração. E também Jesus deseja que você queira a tua cura. Então Jesus, ele não simplesmente chegava lá curando porque não queria ser curado. Ele muitas vezes perguntava: queres ser curado? Ou Jesus nem perguntava, mas ele sabia que no coração daquela pessoa ela queria ser curada, mas ela não conseguia ser curada. Então, vendo o coração daquela pessoa, Jesus curava. Mas aqueles que decidiam permanecer doentes, Jesus não podia fazer nada porque aquela pessoa se contentava com a doença dela. E olha que forte isso.
Jesus, ele tolerou muita coisa de Pedro. Pedro, gente, se assemelha muito a grande parte de nós, né? Pedro assumia a frente das coisas, Pedro queria controlar as coisas, Pedro era esquentado, né? Era enérgico. E então o Senhor, ele tolerou muitas coisas de Pedro, porque Jesus não viu quem Pedro era. Jesus viu quem Pedro iria se tornar com Jesus. E é isso que o Senhor, ele olha para nós. Mas teve um momento em que Jesus não tolerou Pedro. Foi quando realmente Pedro começou a repreender Jesus diante daquilo que o Senhor havia ministrado. Então Jesus começou a falar para os discípulos que ele iria ser crucificado, ou seja, que ele teria que ir para a cruz, mas que ele iria ressuscitar o terceiro dia. E Pedro começou a repreender ele, ou seja, Pedro disse que isso não ia acontecer com Jesus. E naquele mesmo momento, Jesus olhou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Olha que interessante, tá? Judas, que foi quem traiu Jesus, lá na traição, o sinal de que Judas diria para os soldados de que era Jesus, ele iria cumprimentá-lo com um beijo na testa. Esse era o sinal. Quando Judas veio trair Jesus, que beijou na testa, Jesus já sabia que era Judas, né? Jesus olhou para Judas e disse: amigo, o que você tiver que fazer, você faça agora. Mas é interessante que para aquele que traiu Jesus, Jesus o chamou de amigo, enquanto Pedro, que se tornaria um grande apóstolo, né, e que começou ali um processo da multiplicação daquilo que o Senhor havia feito na vida dos discípulos, começou com Pedro. Jesus repreendeu Pedro chamando ele de Satanás. E olha que interessante, mas por quê que Jesus chamou Judas, que o traiu de amigo, enquanto ele chamou Pedro, que permaneceria fiel, propagando a palavra de Deus, chamou ele de Satanás? Porque, amados, sempre que alguém tenta nos afastar da nossa própria cruz, mesmo que sejam pessoas que aparentemente querem o nosso bem, que celebram as nossas vitórias, mas essas pessoas, elas querem nos afastar da nossa cruz. Essas pessoas, elas contribuem com a nossa vitimização. Essas pessoas, elas concordam com os nossos erros. São pessoas que muitas vezes nos confrontam diante das escolhas erradas que nós estamos fazendo e concordam com as atitudes erradas que a gente tem, com quebra de princípios. Essas pessoas, elas nos afastam da nossa cruz. E por mais que sejam pessoas boas, são pessoas que aqui o próprio Jesus fala, são o Satanás da nossa vida, que nos afastam do nosso chamado. Jesus sabia que o propósito dele era a crucificação, porque o propósito de fato era a nossa salvação. Então ele sabia que aquela palavra ela tinha que se cumprir, ele precisava ser crucificado. E Pedro queria afastar ele da cruz dele, enquanto Judas, por mais que Judas tenha traído ele, Judas o levou para a cruz. Judas o levou para que ele cumprisse o seu chamado. E sabe, queridos, quando nós olhamos para essa palavra, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que se Jesus tivesse sentido pena de si mesmo, se Jesus tivesse fugido da cruz, se Jesus tivesse fugido do processo que ele passou, a nossa salvação não teria acontecido. Nós não teríamos acesso à eternidade. Imagina se Jesus tivesse se acovardado. Imagina se Jesus estivesse lambendo suas dores, se Jesus quisesse fugir quisesse fugir do cálice na qual ele precisou beber. Imagina se isso tivesse acontecido. Agora, muitas vezes eu e você, a gente olha para a nossa dor e a gente quer que muitas pessoas se unam à nossa dor. A gente quer que as pessoas a gente quer que a nossa dor ela traga algum tipo de ibope, ou seja, a gente muitas vezes usa a doença, as dores que nós passamos para atrair a atenção das pessoas. A gente muitas vezes usa os processos dolorosos que nós vivemos para que a gente esteja no centro das atenções. A gente muitas vezes faz isso, amados. A gente quer alguém que esteja ligado à nossa dor e que se una à nossa dor, mas eu quero te falar o seguinte, que Jesus ele não se une à sua dor. Jesus, ele se une à sua cura. Então Jesus, ele vai consolar a sua dor. Jesus, ele entende a sua
sua dor, Jesus compreende a tua dor, Jesus ressignifica a tua dor, Jesus traz sentido para a tua dor. Mas Jesus, ele não se une com a sua dor, porque ele tem propósito em se unir com a tua cura. Jesus quer que você saia desse papel de vitimização. Você foi uma vítima, você sofreu muitas coisas que eu não sei quais são essas coisas. Mas escolher a vitimização é de fato uma escolha nossa. E Jesus quer que você saia desse lugar. Saia desse lugar onde você usa as tuas dores como muleta que tem carregado você durante toda a tua vida. Jesus quer que você se posicione para viver o teu chamado, o chamado que ele designou do céu sobre você. Todos nós, queridos, passamos por algum tipo de tribulação na nossa vida, isso é fato. Eu não sei quais são as tribulações que você viveu, mas o que eu posso te dizer é que existe um Jesus que está aqui disponível para poder curar as tuas dores, para trazer sentido e ressignificar essas tuas dores, mas para transformar também essas dores em remédio para poder tratar a vida de outras pessoas. O nosso propósito, ele geralmente está ligado com os processos e com as dores na qual nós superamos em Cristo Jesus. E o Senhor quer que você se submeta a esse processo de cura, para que ele trate de fato efetivamente o teu coração, para que a partir disso que você viveu, tu tenhas autoridade para poder realmente levar esse remédio para a vida de outras pessoas que estão esperando por você. Então, querido, se levanta, para de ter pena de você. Entenda que Jesus, ele está contigo, ele compreende a tua dor, ou seja, Jesus, ele tem misericórdia de nós, mas Jesus, ele não se une às nossas dores. E que a gente possa, a partir dessa mensagem de hoje, assumir uma nova postura, uma postura de quem realmente se posiciona para o chamado que o Senhor tem do céu sobre a nossa vida. Que a gente não se contente com a vitimização, que a gente pare de olhar para as pessoas querendo atrair a atenção delas, e que a gente reconheça que a atenção que Ele nos deu, que é a crucificação, porque Ele nos ama de forma individual, ela já é suficiente na nossa vida. Assume o teu papel, assume o teu lugar de filho acima de tudo, mas também assume o propósito que o Senhor designou sobre a tua vida. Sai desse poço, sai dessa doença, decida a cura, caminhe com Jesus e se permita passar por um processo de transformação, na qual Jesus vai te lapidar, te mudar, para que você continue sendo um instrumento poderoso nas mãos dele. Espero que essa mensagem tenha edificado você e se ela fez sentido, comenta aqui embaixo e aproveita e compartilha essa mensagem com outras pessoas. Te espero no próximo vídeo.